Olá, olá, muito boa tarde a todos. Ora bem, estava aqui ainda em off. Sejam todos bem-vindos, certo? Quem nos acompanha aqui na sala, em direto, quem esteja através das redes sociais. Hoje ainda um dia ainda com mais simbologia, não é? Por ser o 25 de Abril. Portanto, estamos cá na mesma. Esta aula tinha ficado por dar na semana passada para a turma de março e, por acaso, acaba por ser também uma das aulas, ou seja, a aula referente à turma de abril. Portanto, por isso é que também escolhemos este dia e esta aula, certo? Porque era uma aula que também estava em falta para a turma de março, porque eu não pude, na semana passada estive doente e não pude dar a aula, e então estamos aqui a repor também essa aula. Portanto, desde já, obrigado a todos. Eu penso que me estão a ouvir, a Inês, o Nuno,
pessoal, etc. Ok? Exatamente. Ok. Que é para também tentar perceber o vosso feedback. Ok? Se está tudo ok. Ora bem, não sei se de quem está aqui diretamente se quer pôr alguma dúvida antes de iniciarmos. Se não, vamos iniciar a aula normalmente. No final, quem estiver aí e tiver dúvidas também pode expor. Boa tarde, Nuno. Ok? Portanto, quem tiver dúvidas também pode expor. Quem tiver através das redes sociais, não se esqueça de partilhar o live, ok? De comentar, de também questionar e pôr dúvidas que depois, posteriormente, serão, obviamente, respondidas por mim ou por colegas meus, ok? E não se esqueçam, isso falando agora diretamente para quem está em formação de turma de Abril, esta já é a aula 16, portanto, a aula da manhã já é a vossa última aula, e não se esqueçam depois aquele prazo que vos foi dado para terminarem, que se não me engano é dia 17. Penso que é isso que está estabelecido. Portanto, até dia 17 do próximo mês, não se esqueçam. Quem está mais atrasado, não se esqueça de continuar a repor aí as aulas e fazer tudo direitinho para que não haja problemas. Para a turma de março, até penso que termina amanhã. Portanto, eles já fizeram a avaliação final já foi na semana passada, correto? Por isso, atenção a quem já termina a formação amanhã, para quem está aí da turma de março. E quem está aí, obviamente, também como convidado, seja bem-vindo, ok? Como eu estava a dizer no início, um dia também com o simbolismo que tem, não é? A simbologia que tem, de ser o dia da liberdade, portanto, sintam-se livres e com liberdade para, mais do que nunca, questionarem e fazerem as vossas, tirarem as vossas dúvidas, ok? Ora bem, se não houver nenhuma dúvida, eu vou dar início à aula. A aula não é complicada. A maior parte da aula são coisas que se vão falando já e que quem está em formação, já alguns, em alguma aula anterior, já falou, ok? Umas coisas mais aprofundadas ou outras menos aprofundadas. É um recalcar, basicamente o que vamos falar aqui é o recalcar. E passo desde já, não sei se alguém tem alguma dúvida. Está tudo ok? Se estão a ouvir? Ok, penso que sim. Ok, exatamente. Pronto, então estou-me a dar ordem para seguir, estou-me a dar aí fixe, vá lá, não são muitos, mas alguns já não é mau. Ora bem, a aula então, e temos aqui então os objetivos. Vamos começar pela classificação das vias. Rede Nacional Fundamental, Rede Nacional Complementar, aquela cor, a cor da sinalização que vos ajuda muitas vezes a identificar as vias em que estamos, autoestrada, o azul e branco, os IPs, o verde e branco, os ICs, itinerários complementares, o preto e branco, as estradas nacional, também o preto e branco, ok? Portanto, vamos fazer aí já um breve resumo sobre isso. Depois, a diferença entre conduzirmos dentro de uma localidade chamada condução urbana e conduzirmos fora de uma localidade, ou seja, condução não urbana. Portanto, urbano dentro de uma localidade, não urbano fora de uma localidade. Depois, condução em estrada ou em autoestrada principalmente. Características, o que é que provoca no condutor, certo? Como é que devemos protegermos dessa situação da condução em autoestrada, por ser um tipo de condução mais monótona, ok? Sempre a mesma coisa. Portanto, vamos estudar isso e ver como é que nós também podemos contrariar essa situação. Depois, a condução sobre condições ambientais adversas, condução com chuva, condução com neve, condução com gelo, condução com o vento, condução com nevoeiro. Portanto, como é que nós temos que adaptar a nossa condução de que tipo de, para além da moderação da velocidade, porque essa é óbvia e é comum a todas elas, como é que nós podemos nos proteger, ok? Em relação, quando estamos a conduzir e estamos perante condições atmosféricas adversas. Depois, a diferença da condução noturna para a condução diurna, ou seja, conduzir de dia e conduzir à noite, obviamente, é diferente. Que tipo de riscos implica a condução noturna? E terminando a aula falando no encandeamento. O encandeamento, que pode ser o encandeamento provocado na condução noturna, quando o outro veículo, o outro condutor, vem com as luzes máximas, como pode ser, e também acontece, no nascer e no pôr do sol. O sol está mais baixo e nós podemos ser encandeados também pela luz do sol. Portanto, o encandeamento é quando nós perdemos momentaneamente a visão, quando somos iluminados por uma luz forte. No caso da condução, essa luz pode ser a luz do sol, ok? Quando ele existe e, nomeadamente e principalmente, na aurora ou no crepúsculo, nascer ou pôr do sol, ou
na condução noturna a situação do outro condutor vir com as luzes máximas, ok? Ora bem, posto isto, vamos então aqui para o PDF. É a primeira vez que vou utilizar, portanto, vocês sabem, já foi dito no grupo, quem está em informação, que nos faltavam os dois últimos PDFs, que é o 16 e o 17. Este, por acaso, foi colocado ontem. Possivelmente o que vai acontecer aqui é que eu vou detectar algum erro ou outro, que existem sempre, que é para depois ser corrigido. Portanto, estou a utilizar a primeira vez, estou a ler a primeira vez, portanto, poderá eventualmente ter aqui um erro ou outro, e obviamente eu vou aproveitar para corrigir, para depois, da próxima vez, quando for utilizado novamente, já esteja correto. Portanto, quem vai utilizar e depois vai ver esta aula, quem utilizar este PDF que já está lá no grupo do WhatsApp, depois, mediante as alterações que eu vou fazer aqui, depois também altere, ok? Para ter as coisinhas todas direitinhas. Portanto, também convém terem essa atenção. Vamos então começar pela via. Ok? E então, por aquilo que eu estava a dizer logo no início, quando apresentei os objetivos, que existe a Rede Nacional Fundamental e vai existir, que eu vou pôr também aqui, a Rede Nacional Complementar. Ok? Portanto, existe a Rede Nacional Fundamental e existe a Rede Nacional Complementar. Sendo que na Fundamental é composta pelos itinerários principais, que são os tais, reparem, IPs, em que a sinalização, como vocês estão a ver aqui, maioritariamente é de cor verde e branca. Portanto, à partida, não vos dando nenhuma outra indicação em contrário, sempre que vocês tenham este tipo de sinalização, ou seja, a cor da sinalização que vocês têm à vossa frente ser verde e branca, como vocês estão a ver aí, vocês estão a circular num itinerário principal. Ok? Da Rede Nacional Complementar já vão fazer parte os itinerários complementares, ok? Que são os tais ICs, em que vocês já estão a ver aqui a cor da sinalização branca e preta. Vão fazer parte as estradas nacionais, que também têm como cor predominante a sinalização. É claro que não é toda a sinalização, porque há aqueles sinais que são redondos, vermelhos, são de proibição. Há azuis que são de informação, porque são de informação. Portanto, não é agora, temos um sinal azul, vai ser sempre autoestrada. Não, ok? Portanto, algum tipo de sinalização, nomeadamente a de seleção de vias, a de afetação de vias, é que tendo aquela cor, o azul e branco, ou branco e preto, ou verde e branco, representam estes diferentes itinerários, ou autoestrada, no caso do azul, ou os tais itinerários principais, complementares, ou estradas nacionais, ok? Em relação à autoestrada, e por isso é que eu passei logo, como vocês estão a ver aqui, a autoestrada insere-se nos dois tipos de vias, ou seja, pertence tanto à rede nacional complementar como à rede nacional fundamental. Isto também é importante nós percebermos, ok? Portanto, porquê? Porque a rede nacional fundamental, certo? Faz a ligação entre os centros urbanos. Ou seja, faz a ligação por exemplo, da autoestrada até ao centro urbano. Ou seja, até ao centro da cidade. Okay? Portanto, os itinerários principais, que são os que fazem parte da rede nacional fundamental, certo? Fazem a ligação entre centros urbanos, entre, por exemplo, às vezes, cidades. Ok? Depois, a complementar é que faz a ligação entre essas vias, itinerários principais, autoestradas, ok? Para o centro da cidade. Portanto, basicamente, os IPs e as autoestradas andam mais na periferia das grandes cidades, ligam muitas vezes cidades, porque há sítios que vocês sabem que ainda não têm autoestrada, mas têm IPs. Depois, posteriormente, e às vezes até são transformados em autoestradas, mais tarde. Ok? Portanto, esses fazem a ligação entre cidades, digamos, autoestradas, Porto-Lisboa, por exemplo, ok?
lá para cima, que não havia A4, antigamente havia o IP4, como havia o IP5. Ligavam esta zona daqui, por exemplo, da zona do Porto, até lá acima a Bragança. E era um IP. Mais tarde é que foi transformado numa autoestrada. E passou de IP4 a autoestrada número 4, a A4. Por exemplo. É só um exemplo, ok? E depois, o que pode, ou o que existe para, quando nós saímos dessas vias, deslocarmos mais para o centro da cidade, existem os tais, a rede nacional complementar, complementa a outra. E existe então, e esse complemento é feito através das estradas nacionais, é feito através dos itinerários complementares, ok? Que às vezes até existem circulares tipo externas às cidades, que nos levam, ou até nos levam, por exemplo, para chegarmos mais rápido a sítios importantes, aeroporto, estações de caminhonagem, ok? Portanto, existem sempre depois aquelas tipo de vias que nos facilitam também o acesso, por isso é que se chamam complementares. Ok? Portanto, isto aqui é o principal que vocês têm que saber entre a rede nacional fundamental, ok? E a rede nacional complementar. Certo? Ora bem, dúvidas? Ou siga? Siga? É isso? Ok. Depois, ainda existem as estradas regionais, ok? Certo? Que simplesmente são utilizadas dentro de uma região específica, ok? Portanto, são estradas, obviamente, que ligam apenas ou que pertencem apenas àquele município, ok? Por isso é que às vezes até já existem estradas municipais, ok? Portanto, mais daquele município e regionais, às vezes que ligam tipo regiões, mas à moda antiga, digamos. Parte seguinte, e aqui fazemos aqui uma quebra, ok, que é então a parte das definições. Portanto, este tema aqui é basicamente alguns, numa aula mais atrasada, vocês simplesmente já ouviram isto. Portanto, é só mesmo se vocês quiserem ficarem aqui com uma definição, sendo que algumas destas definições que nós vamos ver aqui, certo, saem. Portanto, sai mesmo a definição em termos de perguntas. Ok? O via de trânsito é uma delas. Agora, é tão importante vocês saberem, por exemplo, a definição de uma via de trânsito, como através de uma imagem vocês perceberem o que é uma via de trânsito. E aqui, por exemplo, aqueles sinais que vocês deram quando deram os sinais de informação que nos indica número e sentido de vias de trânsito. O que é via de trânsito? É uma fila. É assim como vocês estarem a ter aulas de condução, ok? Vocês estarem a ter uma aula de condução e simplesmente vos dizem mantenham-se nesta via de trânsito. Quer dizer, para vocês se manterem naquela fila. Se aquela via de trânsito é para mudar a direção à direita, vocês têm que mudar a direção à direita. Porque a ordem que vos foi dada é mantém-te naquela via de trânsito. Se simplesmente vos indicarem, olha, mantém-te nesta via ou via pública, que é o que vocês têm aqui, e vocês têm que perceber que é tudo, quer dizer que vocês têm que seguir em frente. Porque para manter naquela via é seguir em frente. Manter-te naquela via de trânsito. Quer dizer que eu tenho que seguir a indicação que está, ver as setas que estão no chão e manter-me naquela fila. Ok? A via pública é constituída pela faixa de rodagem, que é por onde circulam os veículos. É constituída muitas vezes, algumas não têm, infelizmente, pela berma ou pelo passeio, certo? Ou ambos, ou só pela berma, ou às vezes só passeio, que é, regra geral, utilizado pelos peões. E na faixa de rodagem? A faixa de rodagem pode ter várias vias de trânsito. Há muitos de vocês, eu tenho a certeza que isto acontece, vocês dizem faixa da direita e faixa da esquerda. Isso é errado. Eu já estava a dizer o seguinte. Portanto, não existe faixa da direita e faixa da esquerda. Existe uma faixa de rodagem e essa faixa de rodagem existe uma faixa de rodagem que vai de um lado ao outro e, por exemplo, esta faixa de rodagem que eu desenhei aqui tem duas vias de trânsito. E depois, se tiver aqui, pode ter aqui a berma ou o passeio. Tudo junto é a via.
Só isto é a via de trânsito. Uma via de trânsito, duas vias de trânsito. Isto é faixa de rodagem. E quando a faixa de rodagem tem dois sentidos, esta parte aqui do meio chama-se eixo da faixa de rodagem. Portanto, não existe faixa da direita e faixa da esquerda. Não existem sinais que dizem número e sentido de faixas de rodagem. Existem sinais, e se vocês forem lá ver, diz número e sentido de vias de trânsito. E isto é importante, estas definições, como é importante tudo aquilo que estamos a dar para trás e que vocês ouviram para trás, até na interpretação das ordens que vos vão ser dadas nas aulas de condução. E daquilo que vocês depois vão ter que cumprir no exame e daquilo que vocês vão ter que cumprir e fazer no vosso dia-a-dia como condutores. E é aqui que muitas vezes estão as falhas. É que vocês fazem muito, decoram muitas perguntas, ok? E não ficam a entender isto. E depois vem com linguagem. Olha, é para me manter nesta faixa. E eu não me digas que queres ir para o meio do monte. Vocês dizem, mantenho-me nesta via, vou mudar de direção. Ok, isto são perguntas pertinentes. Porque às vezes podem não estar a perceber qual é a indicação que o instrutor vos quer dar. Agora, nada de faixa da direita. Tem que passar para outra faixa? Não. Quanto mais tem que mudar é de via de trânsito. Percebido? Ok? Ótimo. Já estou a ver mais fixe. Já não é mau. Ora bem, portanto, vamos iniciar então a parte das definições, certo? Muito importante vocês começarem a registar, mas como eu disse, mais importante do que vocês sabem que as perguntas são escolha múltipla e não vão ter lá nenhuma pergunta que venha ter uma resposta com este palavreado todo. Portanto, o mais importante é, nas situações, vocês interpretarem realmente o que é. E, por exemplo, via pública, em vez de estarmos a dizer isto tudo que vocês estão a ver aí, que está aí escrito, ok? Nós podemos simplesmente dizer que é tudo. Permite a livre circulação de automóveis, ou seja, de veículos. Pode ser veículos com motor, pode ser veículos sem motor, pode ser um automóvel, como pode ser uma trotinete, como pode ser um velocípede, como pode ser um veículo de tração animal. É por onde, ok? Portanto, a via pública é composta pela faixa de rodagem, que é por onde circulam e têm de circular os veículos, e pela berma e pelo passeio, que é por onde, na regra geral, circulam os peões, que são os outros utentes. Portanto, permite a circulação de veículos, de pessoas e de animais. Por isso é que normalmente vocês dizem, ou gostam de dizer que é tudo. Portanto, a via pública é tudo que vocês têm aí. O local de estacionamento, a berma, o passeio, a faixa de rodagem. Trata-se das vias de comunicação terrestre que nos permitem circular livremente, porque existe liberdade de trânsito apenas e só condicionado às regras, à sinalização, portanto, mas nós somos livres, okay? Que estão disponíveis para o trânsito público, ou seja, as ruas, as avenidas, as estradas, a berma, o passeio, ok? São vias abertas ao público, ok? Ao trânsito, mas aos diversos utentes que a via pode ter. Desde os veículos, às pessoas e aos animais. Via equiparada à via pública. Esta via equiparada, normalmente, nós podemos, é aberta ao trânsito público, mas de domínio privado. São tipo aquelas vias que nós utilizamos para aceder aos shoppings, a cena dos parques de estacionamento do shopping, dos supermercados, certo? Portanto, o que é que acontece? É uma via equiparada porque não é diretamente, não é, ou seja, é pública, mas o domínio é privado. Ou seja, a responsabilidade da orientação, da sinalização existente, certo? É da pessoa que gera aquele espaço. Então, são aquelas vias, normalmente, ok? De acesso aos postos de combustível, aos parques de estacionamento, aos supermercados, aos shoppings, ok? E atenção, se vocês cometerem lá alguma contornação, a polícia pode atuar. Portanto, não pensem que, ok, é aberto ao trânsito público, é de domínio privado, mas a polícia não pode multar. Pode multar pessoas que estejam lá mal estacionados,
alguns que acontecem que estacionam na mesma no carro, no local dos deficientes, e o carro não tem dístico deficiente, por exemplo, são situações, ou um acidente que aconteça, verifica-se igual se qual é o veículo que não cumpriu a sinalização, se não houver sinalização, a prioridade da direita, por exemplo, em alguma interseção de um supermercado. Ok? Portanto, obviamente, existem as mesmas regras e são aplicadas as regras de uma via pública, certo? Apenas e só é de domínio privado. Responsabilidade, em termos de certas situações, é privadas. Ok? Depois, via reservada. Via reservada a automóveis e motociclos, ok? Que tem este sinalzinho aqui, como vocês estão a ver aqui, que é uma via equiparada à autoestrada, certo? Onde, regra geral, simplesmente vigoram as mesmas regras que disciplinam na autoestrada, existindo aquelas diferenças. A cor da sinalização não quer dizer que seja azul e branca, e é um dos erros que vocês metem, esquecem-se. Portanto, não é por ser de cor azul e branco que vai ser via reservada a automóveis e motociclos. É uma via equiparada à autoestrada, certo? A maior parte das leis são idênticas. O que é grave numa é grave na outra. O que é muito grave numa é muito grave na outra, em termos de contornações. Em termos de regras principais, são idênticas, exceto cor da sinalização, ok? E velocidade. Na via reservada a automóveis e motociclos não existe uma velocidade mínima. No caso da autoestrada existe a dos 50 km por hora, certo? E a velocidade máxima na autoestrada é 120 e nas vias reservadas a automóveis e motociclos é 100. Portanto, existe também, não só na cor da sinalização, mas existe uma diferença em termos de velocidades. O que é caminho? Caminho. São vias mais simples, geralmente em zonas rurais, ou seja, aldeias, certo? E que depois servem, muitas vezes, para nós até termos acesso a uma propriedade qualquer, ou uma igreja qualquer, ok? Portanto, são em zonas rurais e que são especialmente destinadas ao trânsito local. Portanto, às pessoas que visitam ou que moram ali, etc, ok? Normalmente são limitadas à circulação de veículos ligeiros, algumas até só pode ser com acesso com jipes, não é? Com veículos próprios, etc. Ok? Portanto, um caminho. Tenho aqui um exemplo. Depois, e atenção, é uma das principais que sai, via de trânsito. E não se esqueçam, basta vocês saberem isto. Afeta a uma único, ok? Ou seja, é aquela via, aquela fila. Portanto, via de trânsito é uma única fila. Ok? A via de trânsito é uma única fila. Portanto, neste caso e nesta imagem, vocês veem duas vias de trânsito. E por isso é que está aqui isto. Portanto, afeta a uma única fila de veículos. Uma única. Está entendido? Faixa de rodagem. Lá está. É tudo. E até pegamos na mesma imagem e fizemos aqui. Normalmente é o que vai, para vocês identificarem numa imagem, é o que vai de uma linha branca que existe do lado direito à outra linha branca do outro lado. Sendo que essa linha branca chama-se guia, que vocês deram nas marcas rodoviárias. Não é uma linha contínua. Portanto, é aquela linha branca que está para dentro da linha branca é faixa de rodagem, para fora da linha branca é a berma e depois, se tiver sobrelevação, um desnível, é o passeio. Eixo. Muito importante. Eixo só existe, primeiro, não metam na cabeça que é um meio. E vou já explicar porquê. Mas só existe eixo quando existem dois sentidos. Porque se aquela faixa de rodagem, as vias de trânsito forem todas no mesmo sentido, não existe eixo da faixa de rodagem. Alguém sabe porque é que é importante o eixo? Em que manobra que vocês já deram, se estiverem no final da formação,
Qual foi a manobra que vocês já deram em que lá no meio diz, com devida e necessária antecedência, tenho que aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem? Qual é a manobra? Não estudem. Não estudem. Vão para a condução assim, depois o vosso instrutor vos vai-vos dizer. Pois perdem muito tempo na prática. E estou-vos a avisar. Qual é a manobra? Ninguém sabe? Alguém quer falar? Que às vezes pode estar com vergonha de escrever. Ok, muito bem. Estou a gostar. Mudança de direção à esquerda. Certo? Vocês tiveram uma aula em que vos foi explicado que para mudarmos de direção à esquerda, nós temos aqui a linha e depois temos aqui o tracejado. E nós estamos aqui e a manobra é, com devida e necessária antecedência, aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem. Nós temos que nos encostar ali à linha, que é para depois executar a manobra no trajeto mais longo e entrarmos ali para a esquerda. É a segunda maior causa de reprovação em exame prático é a mudança de direção. A primeira é a cedência de passagem. A segunda é mudança de direção, porque vocês não se colocam corretamente para mudarem de direção. Já agora, qual é a diferença em ser via de sentido único ou ser dois sentidos, como vocês estão a ver aqui? E por isso é que eu disse, quando as vias, existem várias vias de trânsito e são todas no mesmo sentido, não existe eixo. Portanto, aqui, isto é o eixo. Aqui não existe eixo. Porque só existe eixo quando existem dois sentidos. E por isso é que na tal mudança de direção à esquerda, já não se diz eu tenho que me encostar ao eixo, mas sim eu tenho que me encostar ao limite esquerdo, porque de frente não me encarres nenhum. E eu faço isto e depois entro aqui. Vocês não imaginam a quantidade de reprovações é que existem a nível nacional em exame de condução para vocês não cumprirem isto. Primeiro tem que avaliar se a via tem dois ou um sentido. Tendo dois, temos que nos encostar ao eixo. Tendo um, temos que nos encostar à esquerda. Daí a importância de também perceberem o porquê de existir eixo, e só existe eixo, havendo dois sentidos. E depois houve outra coisa que eu perguntei, que foi, vocês normalmente identificam o eixo como sendo um meio. Mas se nós desenharmos uma via assim, em que temos duas vias de trânsito para lá e uma para cá, o que é o eixo? O eixo é aqui. Porque de um lado é um sentido, o outro lado é sentido contrário. Portanto, o eixo, neste caso, não é o meio de certeza absoluta. E por isso é que não se pode dizer que é um meio. E mais uma vez está comprovado que só existe porque existe dois sentidos. Isto é muito importante. Não baseiem só a vossa aprendizagem nas perguntas de exame ou nas perguntas dos testes, porque senão vocês vão escorregar a seguir. Vos garanto, e espero que levem a sério mesmo as minhas palavras, e não as levem a sério apenas depois de baterem com a cabeça, como muitos colegas vossos batem. Ok? Muito bem, continuando, que é para não ser chato. O que é o passeio? Basicamente, ladeia, como regra geral, ladeia a faixa de rodagem, ou seja, é para fora da faixa de rodagem e é especialmente destinado ao trânsito dos peões. Especialmente destinado ao trânsito de peões. Ok? Especialmente. Porquê? Porque às vezes nós temos que utilizar o passeio até para acedermos à nossa propriedade, ou entrar num parque, ou até num posto de combustível. Às vezes acontece. Mas, regra geral, ok? É uma parte da via pública, lá está, continua a pertencer à via pública, porque a via pública é tudo, como nós vimos, ok? Destinada ao trânsito de peões, normalmente tem uma sobrelevação, ou seja, não está ao mesmo nível da via,
ou seja, não está ao mesmo nível da faixa de rodagem, tem ali um desnível, como vocês sabem, ok? E que ladeia, né? Ladeia está de lado à faixa de rodagem. Via de sentido reversível. Já é a terceira vez que se fala nisto. Posso-vos dizer, olha, falou, se vocês forem à aula da sinalização luminosa, se forem à aula das marcas rodoviárias, e agora está aqui. O que é uma via de sentido reversível? Uma via de sentido reversível é uma via. Estas são as marcas que identificam uma via de sentido reversível. Quer dizer que esta via de trânsito aqui no meio pode estar aberta num sentido ou aberta em sentido contrário. Ou seja, é uma via onde pode haver alternância de sentidos. Estas são as marcas rodoviárias. Depois existe o tal sinal luminoso ou com o X vermelho ou com a setinha verde a dizer se ela está fechada ou aberta nesse sentido. E isto acontece, ou seja, reparem, aqui tem duas vias de trânsito, okay? Uma para cada lado, e aqui esta do meio pode estar aberta num sentido ou noutro sentido. Porquê? Depende da intensidade de trânsito. Ou seja, imaginem, estamos a falar de Porto, Lisboa, imaginem, obviamente isto é um exemplo. De manhã há mais trânsito no sentido Porto-Lisboa, eles abrem duas vias de trânsito para lá e uma para cá. Ao fim da tarde, existe ao contrário, eles abrem para cá, duas para cá e uma só para lá. Portanto, há alternância. E depois também falaram na iluminação, porque quem circula nesta via tem que levar as luzes médias ou de cruzamentos acesas. Médios ou luzes de cruzamento acesas. Portanto, também já falaram quando deram a iluminação. Aula 8, se forem lá, está lá de certeza absoluta. Quem circula numa via de sentido reversível tem que utilizar as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Assim como se vocês entrarem numa, sendo obrigatório, e vocês não as utilizarem, contornação grave, reprovação. Ou, quando tiverem carta, contornação grave, à segunda grave, carta cancelada e vem tirar a carta outra vez. Regime probatório, que é a última aula que vocês vão dar, que é amanhã, turma de abril, onde fala no regime probatório, que é muito importante. Via de aceleração é uma via que resulta do alargamento da faixa de rodagem, ou seja, surge mais uma via, e sendo de aceleração é mesmo para acelerarem. Para acelerarem porquê? Porque o normal é ela terminar e vocês têm que acelerar para passarem para a outra via. É uma característica que existe nas autoestradas, mas não existe apenas e só nas autoestradas, que é uma associação que vocês fazem sempre, que é, tem via de aceleração, estou numa autoestrada. Não. A via de aceleração existe noutro tipo de vias. Agora, na autoestrada tem uma importância maior, porque vocês já sabem que quando mudam dessa via de aceleração para as vias principais, já tem que estar, no mínimo, acima dos 50 km por hora. Porque se estiverem a menos, já estão a cometer uma contornação. Ok? Aceleração. E via de abrandamento é o contrário da aceleração, que é a via de saída. Que é a via que surge também do alargamento, mas é para nós diminuirmos a nossa velocidade fora da corrente principal. Ou seja, para nós não perturbarmos quem quer seguir em frente. Então, primeiro vamos sair na próxima saída, passamos primeiro para essa via de abrandamento e depois sim, começamos a fazer as reduções. Reparem, há situações de exame, e que normalmente em quase todos os locais que vocês poderão ter que fazer exames, seja a Albergaria, seja a Aveiro, IMT Aveiro, seja a NIECA Braga, seja a CP Porto ou IMT Porto, vocês vão passar por isto. E se vocês simplesmente reduzirem ainda dentro da autoestrada e não na via de abrandamento, podem provocar uma situação de perigo, podem provocar um acidente, ok? Porque não estão a cumprir as regras. Isto é só para vocês perceberem que se calhar diretamente não vos vai sair nenhuma pergunta específica em termos teóricos, mas são tudo informações importantes que vocês têm que reter mesmo. Porque a partir do momento que fazem contrariamente àquilo que nós estamos aqui a dizer e tentar-vos transmitir, vocês já podem estar a arranjar problemas para vocês
e para os outros. Porque não se esqueçam que a formação para conduzirem ou a carta habilita-vos a conduzir veículos que vocês podem se matar, matar alguém ou matarem o vosso melhor amigo. E vocês muitas vezes também não têm esta noção. Ok? Portanto, é importante vocês perceberem, e até isto nós aqui explicamos, e quando forem à aula das marcas rodoviárias está lá explicado. Ok? Reparem, eu vou-vos tentar exemplificar aqui. Quando vocês têm uma linha descontínua que separa vias de trânsito, ela é assim mais compridinha. Quando surge uma via à nossa direita, para vocês saberem se aquilo é uma via de abrandamento ou de aceleração, o tamanho da linha descontínua os traços são mais grossos e são mais pequeninos. Estão a perceber aquilo que eu vos estou a dizer? Portanto, esta linha separa vias de trânsito. Este tipo de linha separa uma via de trânsito de uma via de abrandamento, se for para sairmos, que é o normal, que é esta sim, ou então pode ser uma via de entrada. Estou a desenhar com o rato, ou seja, que é aqui. Vocês estão aqui, têm que acelerar para passar para ali. Via de aceleração. E a diferença está no tamanho dos traços. Ok? Estes são mais compridos e mais estreitos, e estes são mais grossinhos e mais pequeninos. Portanto, via de aceleração, via de abrandamento. Ok? Estou a dar uma melhor. Podem se rir à vontade, ok? Já é normal se rirem dos meus desenhos, por isso eu não levo a mal. Ora bem, primeira palavra-chave, número 66. 66. Na Drybox já está lá uma gravação minha antiga desta aula. Ok? Portanto, quem quiser depois ver, e esta também vai ficar depois disponível para vocês verem a gravação desta, como é óbvio. Ok? Berma. Quando termina a faixa de rodagem e não existe aquele passeio, aquela coisa, existe tipo uma berma. Portanto, tem a linha branca, eu até posso desenhar aqui. Portanto, nós temos ok? Se não existir aquela sobrelevação, isto aqui chama-se berma. Depois, às vezes, tem um bocadinho de berma e depois ainda tem o passeio. Ok? Portanto, a berma é esta parte aqui que às vezes existe, ok? Aqui não dá para notar muito, mas imagina que tinha aqui a linha branca, portanto aquilo ali seria a berma. Sendo que a linha branca chama-se guia. Depois existem os corredores de circulação, que normalmente cá em Portugal e principalmente existe, é para o bus, não é? Certo? Portanto, esta via significa que é reservada aos transportes públicos, só pode ser utilizado por transportes públicos, certo? Sendo que em Portugal, primeiro não esquecer que os táxis e o Uber fazem parte dos transportes públicos, podem utilizar. Os veículos prioritários, ou seja, veículos que assinalam a marcha de urgência, também podem utilizar o corredor de circulação. A lei ainda permite, apenas isso, estas 4 situações que eu vou falar agora, permite vocês também poderem utilizar este corredor de circulação, que é mudança de direção, acesso a um parque de estacionamento, acesso à nossa propriedade, à nossa casa e acesso a um posto de combustível. Portanto, nós conduzindo o nosso veículo e só nestas 4 situações também podemos utilizar um corredor de circulação. Depois temos as diferentes pistas especiais, que podem ser para velocípedes, para peões, para gado em manada, certo? Portanto, já estão bem identificadas, existem os sinais de obrigação com a identificar que aquela pista é para peões, é para velocípedes, ou é comum a peões e velocípedes, ou é para gado em manada e tem o desenho de uma vaquinha, ou é para cavaleiros, por exemplo, também tem lá o cavalinho desenhado e o sinal redondo azul. Portanto, são pistas especiais. Se são especiais e são destinadas àquele tipo de veículos, só eles podem utilizar aquelas pistas especiais. Portanto, é isto que vocês, obviamente, também têm que perceber, ok? Depois,
O que é um cruzamento? Reparem, faz cruz. É uma área onde as duas ou mais vias públicas se encontram ao mesmo nível, cruzamento. E depois existe o entroncamento. O entroncamento, que eu vou desenhar aqui também, que é para vocês perceberem melhor. O entroncamento pode ser simplesmente algo deste género, basicamente um T, como pode ser algo assim deste género, ou ao contrário, ou seja, como pode ser, como está na imagem, que é tipo uma bifurcação, ou seja, nós tínhamos, vou desenhar aqui outra vez, tínhamos uma via e depois normalmente pode abrir em V. Isto chama-se uma bifurcação, que é na mesma considerado um entroncamento. Portanto, isto é entroncamento. Cruzamento. Faz cruz. Cruzamento. Portanto, diferença entre cruzamento e entroncamento. Retunda. Praça formada por cruzamento ou entroncamento, certo? Onde o trânsito processa em sentido giratório, ok? Mas a parte mais importante que vocês têm que perceber, e vocês esquecem-se, é que ela tem que estar sinalizada. Ou seja, sempre não é redondo ou é retunda. Se vocês chegarem a um determinado local e só têm isto e não têm mais nada, aquilo chama-se uma praça. Para ser retunda tem que ter ou o sinal triangular com as setinhas, que é um sinal de cedência, ou tem que ter aquele sinal redondo azul com as setinhas brancas a dizer retunda. Se não tiver nenhum destes dois sinais, aquilo que está ali não é retunda. Pode ser uma praça. Portanto, tem que estar sinalizado como sendo retunda. Não se podem esquecer daquilo. Ok? Certo? Portanto, tem que estar sinalizada como tal. Localidade, início. Ou se tivesse o traço vermelho, fim de uma localidade. Portanto, são os sinais que nos indicam, certo? Que nós estamos a entrar ou a sair de uma localidade. E porquê é que é importante esta sinalização? Porque, simplesmente, vão ser praticados, ou seja, temos que mudar, alterar a maneira como conduzimos. Porque é diferente circularmos fora de uma localidade, meio não urbano, ou dentro de uma localidade, meio urbano. Okay? Portanto, vamos tomar as devidas precauções por estarmos a circular, ou para passarmos a circular dentro de uma localidade. Ilhéu direcional, portanto, é quando tem este tipo de situações aqui e que vocês depois têm ou que escolher ir para ali ou para ali, dependendo do sentido, não é? Eu não estou a dizer que neste momento aqui, por esta imagem, podemos ir para aqui, porque parece-me é que não, porque supostamente é em sentido contrário. Portanto, mas um ilhéu direcional normalmente existe, deixem-me tentar aqui reproduzir, imaginem que vocês estão a chegar ao final de uma via e tem tipo algo assim deste género, que às vezes tem assim, tipo, as raias, não é? Umas riscas brancas, certo? Ok? Em que simplesmente é de sentido único, imaginem, correto? E que vocês, ok, quero ir para a direita, vou por aqui, quero ir para a esquerda, vou por aqui. Então isto chama-se aqui um ilhéu direcional. Portanto, quando saímos da autoestrada, por exemplo, tem a saída, tem aquela coisa que às vezes até tem aqui bidões de água ou de areia, que é por causa de, em caso de embate, não baterem direto nos rails, não é? Porque às vezes distraídos, correto? Portanto, isso são ilhéus direcionais. Ok. Deixa-me fechar aqui estas páginas, senão depois fica para aqui uma confusão. Ok. Depois, passagem de nível é quando uma via se intersecta com um ramal ferroviário. Portanto, o que é uma passagem de nível? Que depois pode ter guarda, pode não ter guarda. Temos que tomar as devidas precauções, certo? Portanto, o que é uma passagem de nível? É quando uma via
via pública se intersecta com um ramal ferroviário, com uma linha do comboio. Depois temos a zona de estacionamento, que pode ser parque, que pode ser criada na via pública para estacionarmos o nosso veículo, certo? Como bem algumas eu estou a passar mais rápido, porque é fácil. Zona de coexistência. Atenção aqui que esta tem saído muitas vezes, ok? Não esqueçam, já existe na sinalização e vocês têm na aula dos sinais de, deixem-me ver, aula 5. Na aula 5 vocês têm este sinal, que é aquele sinal quadrado que tem a criancinha a brincar com alguém maior, com uma bola, e tem de ver-se uma casa. Portanto, é onde coexiste, onde circulam, onde estão presentes no mesmo ambiente rodoviário pessoas que podem estar, inclusive, a fazer joguinhos, e também é permitido nessa via circular veículos. Sendo que é uma das perguntas que sai muito, a velocidade máxima. Velocidade máxima numa zona de coexistência é 20 km por hora. Que é dado também na aula 9, quando dão a tabela das velocidades, que está lá na tabela das velocidades, que é para todos 20, que é uma tabela que tem, né? E que tem uma coluna que tem, e é tudo 20 até cá abaixo. Portanto, todos os veículos que podem lá circular, certo? Só não podem ultrapassar, onde a prioridade é dos peões, e os veículos não podem circular a mais de que 20 km por hora. Muito bem. E terminamos a parte das definições. Ok? Vamos, então, para a parte onde vamos falar na adaptação que nós temos que fazer, ou seja, o modo, alterar o modo como conduzimos o nosso veículo, quer seja a nível de moderação da velocidade, quer seja outros comportamentos que podemos ter que ter, quando, dependendo das condições da via. Ok? Portanto, como condutor, nós devemos adotar uma condução mediante o que nós temos à nossa frente. Vai diferir do ambiente rodoviário, urbano, dentro de uma localidade, não urbano, fora de uma localidade. Vai depender das condições de circulação, ou seja, se há muito ou pouco trânsito, ou seja, da intensidade. Vai depender se o local é de melhor ou menor visibilidade. Vai depender das condições ambientais. Portanto, a velocidade e certos comportamentos vão variar dependendo destes fatores todos que temos que ter em conta. Eu costumo dizer, e é uma frase, acreditem, que parece banal, mas é muito importante para toda a vossa formação, que é, mesmo em questões de avaliação, porque isto também é avaliado no exame de condução, que é, um dos princípios da circulação é fluidez. Fluidez tem a ver com o trânsito circular. Vocês não podem, não uma aluna esta semana, ou a semana passada, foi esta semana, no início desta semana, me perguntou se podia fazer o exame todo em segunda. E disse, se formos à autoestrada, vais em segunda? Se formos andar numa via onde a velocidade máxima é 90 e não tiveres ninguém à tua frente, tu vais em segunda? Portanto, são situações que não fazem muito sentido. Ok, têm dúvidas, perguntem. Mas que não faz muito sentido vocês questionarem. Ok? A partir do momento que vos é dito que vocês têm, que é tal frase que eu costumo dizer, vocês têm que andar onde têm que andar e moderar a velocidade, não têm que moderar. Portanto, vocês têm que perceber que há sítios dentro de uma localidade onde a velocidade máxima é 50, em que vocês vão ter condições para irem aos 50. Mas há outras situações em que vocês vão estar, se calhar, numa aula de condução, em que, e acontece isto, infelizmente, às vezes, que é vocês responderem, em que o instrutor diz, vais com velocidade a mais, vais com velocidade a mais, e vocês respondem, mas eu estou dentro de uma localidade e estou a 50. O problema é que naquela situação em si, o instrutor já está a prever que vai acontecer algum tipo de situação e vocês não vão ter tempo de reagir, muito mais sendo inexperientes. Ou seja, vai haver sítios dentro de uma localidade que a velocidade continua a ser de 50, ok? Mas que vocês, se calhar, vão ter que ir a 10, ou a 15, ou a 20, ou a 30, ou a 40. Há outros que é 50 e vocês vão poder ir nos 50. E vocês têm que perceber e tem que haver essa diferenciação. Ok? Portanto, o vosso exame não vai ser sempre ram. Vai haver locais onde vocês vão ter que ir com mais calma. Vai haver locais onde vocês vão ter que demonstrar mais desembaraço, mais fluidez, mexerem-se. E podem até ter que ir à autoestrada e até demonstrarem que sabem trabalhar com a caixa, meter até quinta velocidade no mínimo, etc.
Não estou a dizer que todos vão ter que meter quinta numa autoestrada, porque, por exemplo, quando não é, normalmente no ACP Porto ou no IMT Porto, não há muitos sítios em que a gente consiga meter uma quinta. Percebem? Porque vai, se calhar apanha um trânsito, mesmo o bocado de autoestrada que apanhamos se apanharmos, normalmente é muito mais movimentado, tem muito mais trânsito, às vezes fazemos autoestrada para arranca. Já aconteceu termos exames assim. Agora, se forem para um IMT Aveiro, possivelmente, se forem para um IMT, uma ANIEC Albergaria Braga, vai haver sítios que vocês vão ter que meter quinta, de certeza absoluta, que normalmente existe essa hipótese e vocês têm de o fazer. Estão a perceber a mensagem? Certo? Eu sei que vocês ainda não me conhecem, alguns não me conhecem muito e começam a achar que eu sou um bocadinho chato. Sou, mas depois vocês vão começar-se a lembrar daquilo que eu digo. E se lembrarem, espero bem que não se lembrem tarde, se lembrarem, vocês vão ver que vai ser resolvidos os vossos problemas. Porque depois vão levar na cabeça do vosso instrutor. E vão-vos dizer assim, eu tenho a certeza que vos disseram. Portanto, alguém já vos ensinou. O problema é termos que vos repetir 20 vezes ou 30 vezes a mesma coisa. Ok? E estamos a perder tempo. Ok? Portanto, é da responsabilidade, obviamente, do condutor adaptar a maneira como conduz, não só em termos de velocidade, mas outro tipo de comportamentos, aumentar a distância de segurança, vamos dar a parte da condução com condições atmosféricas adversas, em que temos que circular com as luzes de médias para nos tornar mais visível aos outros, evitar fazer travagens bruscas, dar guinadas ao volante. Portanto, vai haver um conjunto de adaptações que vocês vão ter que fazer, dependendo, então, quer do vosso ambiente, do meio ambiente, quer seja ambiente rodoviário no sentido de ser dentro ou fora de uma localidade, no sentido de ser de dia, de noite, no sentido de ser com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, com vento, com neve, com gelo, ok? No sentido do local ser de boa ou má visibilidade, no sentido de estar mais trânsito ou menos trânsito, no sentido de estarmos no local frequentado por peões, ou seja, sinalizado com sinais de perigo. Portanto, vamos ter sempre que ter um máximo de cuidado. Antecipando, muitas vezes, antecipando as coisas. Mais do que ninguém, vocês precisam de antecipar as situações. Porque vão ser o quê? Inexperientes. Portanto, convém verem as coisas com mais antecipação. Ok. Está. Em relação, então, à condução urbana. Portanto, urbano, vou escrever aqui, urbano tem a ver com dentro, localidade, não, que é o contrário, obviamente, não urbano, fora, localidade. Obviamente, a condução em meio urbano, dentro de uma localidade, é um tipo de condução muito mais fatigante, ou seja, gera muito mais cansaço. É mais exigente devido ao elevado número de tudo. Utentes, ou seja, mais outros, quer outros condutores de outros veículos, ou seja, outros veículos, quer outros peões, muito mais sinalização, muito mais interseções, muito mais para-arranca. Portanto, é um tipo de condução exigente porque nos transmite fadiga, cansaço. Até psicológico, porque queremos chegar cedo ao trabalho e temos filas de trânsito. Parece que apanhamos os vermelhos todos. Portanto, o elevado número de índices, certo? Sinalização, outros condutores, peões, etc., leva a que esta condução seja uma condução mais fatigante. Fadiga. Fadiga acontece em meio urbano. Fadiga, regra geral, acontece, isto é o que sai em meio urbano. Há mais acidentes em meio urbano, mas de menor, regra geral, de menor gravidade. Ou seja, como vamos mais devagar,
a distância de segurança é sempre menor, porque vamos sempre para arranca. O que acontece, como regra geral, é que o acidente, quando acontece, são coisas ligeiras, ou mais ligeiras. Não quer dizer que não existam acidentes de qual resultam mortes dentro de uma localidade. Mas é menos provável de acontecer quando comparado com o fora de uma localidade, ou seja, meio não urbano. Portanto, há mais acidentes, mas de menor gravidade. Fora de uma localidade, ou seja, não urbano, existem menos acidentes, mas, regra geral, de maior, com uma probabilidade de um maior número de vítimas, porque também a velocidade é maior. Porque se pratica velocidades superiores fora de uma localidade, ou seja, meio não urbano. Isto são aquelas comparações que vocês vão ter de fazer, porque vos vai sair perguntas sobre isto. Ok? Certo? Portanto, é do principal. Não urbano. Lá está. Vamos aqui agora selecionar. Okay? Regra geral, é um tipo de condução. Já estou a... mais monótona. Ou seja, dá-nos mais sonolência. Porquê? Porque existe menos sinalização, menos utente. Leva a que o condutor normalmente vá mais descontraído. Não tem tantos índices para o distrair. Então, muitas vezes vai ali, começa a ligar o rádio, ouve a música, até vai a cantar, às vezes até vai a falar com alguém ao lado e tal, e perde mais rapidamente a concentração. Depois, também, quando se apanha aqueles perfis de via menos sinuosos, ou seja, com menos curvas, só retas, tipo o caso da autoestrada. Até o próprio barulho do carro ser sempre o mesmo, faz então a tal monotonia e a probabilidade da tal sonolência. Isto é uma grande diferenciação que vocês têm que ter em atenção. Por isso é que eles falam, quando nós conduzimos, vamos fazer uma viagem longa e vamos utilizar perfis de vias, maioritariamente não urbanas ou até autoestrada, nós devemos de 2 em 2, ou seja, não devemos conduzir por tempo superior a 2 horas, ou seja, de 2 em 2 horas, devemos de parar, tomar ar fresco, esticar os músculos, verificar, até aproveitar para verificar como é que está o veículo, em termos de fluidos, tipo a água, a temperatura, se subiu, o óleo, etc. Por exemplo, repousarmos também o carro um bocadinho e tratarmos também do carro e, obviamente, e principalmente tratarmos de nós. Ok? Portanto, é um tipo de condução mais monótona, porque existem menos índices que vos levam, que vos normalmente exigem mais atenção e vocês vão perdendo aquela concentração. Ok? E muitas vezes, às vezes acontecem-nos coisas e a gente já não está a contar porque não estava em alerta. E nós temos que estar, enquanto condutores, sempre em alerta, porque pode acontecer muito rapidamente algo à vossa frente. Ok? Certo? Entendido? Ainda estão todos aí? Sim ou não? Estava a ver. Estava a ver, já tinha ido todos embora. Ótimo, ótimo, ok. Ainda bem. Ora bem, depois, isto vai ao encontro daquilo que estávamos a falar. O que é isto da hipnose da velocidade? Pronto, é só mais uma chamada de atenção. É simplesmente, e principalmente resultando no caso da autoestrada. Okay? Se nós não procurarmos nos distrairmos um bocadinho, termos alguém até para conversar, etc., nesse sentido, para nos manterem alerta, correto? Okay? Mantermos na mesma alerta, mas tornar-nos mais ativos um bocadinho, certo? Que é para não entrarmos nesta situação da hipnose da velocidade e noutros aspectos, ok? Portanto, tornarmos as coisas menos monótonas. Já não falta muito, ok? Ok, podemos avançar. Ok.
Condução em condições ambientais diversas e, sobretudo, adversas. Que tem a ver, obviamente, com condução sob influência, chuva, nevoeiro, neve, gelo, vento, sol, nuvens de fumo, nuvens de pó. Obviamente, vocês têm que entender que, a partir do momento que existem essas condições adversas, nós temos que regular, ou seja, temos que conduzir de modo diferente. Temos que tomar medidas diferentes, obviamente. Todas elas, obviamente, vão implicar, ou seja, uma das medidas principais é, sem dúvida alguma, a moderação da velocidade ou a redução da velocidade. Depois, em todas as condições atmosféricas que vão provocar perda de visibilidade, chuva intensa, a queda de neve, o nevoeiro, portanto, não no sentido de vermos, mas sim de nos tornar mais visíveis aos outros, não esquecerem ligar as luzes de cruzamento. Portanto, imaginem, e vou-vos dar aqui o exemplo, vocês estão prestes a ir a exame de condução, começa a chover intensamente, vocês iniciam o vosso exame, não ligam as luzes de cruzamento, não ligam os médios, reprovam. Reprovam. Perceberam a mensagem? Portanto, sempre que existam condições atmosféricas adversas, sendo que prejudiquem a nossa visibilidade em relação, ou seja, dos outros em relação a nós e de nós em relação aos outros, certo? Mas principalmente, no nosso caso, ligarmos nós as nossas luzes para os outros nos verem melhor. Portanto, a utilização das luzes é nesse sentido, tornar-nos mais visíveis aos outros. Outros procedimentos, aumentar a distância de segurança, ou seja, circular mais longe do veículo que vai à nossa frente. Se a estrada está molhada, se está úmida, se estamos com má visibilidade, obviamente temos que nos afastar. Porquê? Porque se está molhada, a distância de travagem vai ser maior, nós vamos precisar de mais espaço para pararmos o carro. Okay? E depois, adotar outros comportamentos adaptados às condições meteorológicas e à visibilidade. E aqui também é importante. Por isso é que eu costumo dizer, às vezes acontece, imaginem, atenção, eu falei naquele exemplo de vocês no dia do exame ligarem as luzes médias. E agora reparem mais nesta situação que eu vou falar agora aqui. Vocês podem dar as aulas todas de condução e nenhuma aula terem que ter ligado as luzes médias porque estavam sempre condições atmosféricas boas, estava sempre sol, sempre durante o dia, e vocês deram as aulas todas de condução e não voltámos. Ou seja, falámos aqui, estou eu a falar agora aqui, já falaram na aula da iluminação nestas situações, ok? Certo? E vocês agora, a partir daqui, vão para a condução e nunca mais falam nisto. E chegam ao dia do exame e é necessário ligarem porque calhou nesse dia estar a chover. E vocês esquecem-se. Isto é só mais uma parte para vocês perceberem a importância que é. Outra coisa, se às vezes acontece numa aula, é claro que antes de iniciarmos, o formador vai-vos dizer: olha, está tudo, qual é as medidas que temos que tomar devido às condições que existem? E vocês começam a matracar. Ok? Então, nós não nos podemos esquecer, e já que estamos a dar estas situações aqui, que há coisas que nós temos que fazer, entre aspas, fora do veículo, mas há coisas importantes e medidas a serem tomadas dentro do veículo. Fora do veículo, moderação da velocidade e o aumentar a distância de segurança. Dentro do veículo, já falámos no ligar as luzes. Mas há outras duas coisas importantes que vocês têm que fazer dentro de um veículo. Porque se estiver a chover, para além das luzes, o que é que vocês têm que ligar? Ou saber ligar? Ninguém escreve aí? Está tudo com preguiça? Hã?
Isso é tudo preguiça. Exatamente. Escovas. Limpa para-brisas. Ou não tem que ligar. Vai haver uma aula, no módulo que vocês vão ter a seguir a este, em que há lá um formador, que vocês vão ver quem é assim, muito simpático, vai-vos explicar onde é que fica a manete, os símbolos que tem e como é que vocês, regra, já ligam as escovas num carro de escola, num carro normal. Em qualquer carro. Portanto, até isso vocês vão ter. Mais uma vez, depois, nunca ninguém me explicou a ligar as escovas. Não, mentira. No módulo a seguir, vocês vão lá ter uma aula dessas. E depois há outra coisa que vocês têm que ligar, o quê? Não têm que ligar mais nada? Isso é tudo timidez ou é mesmo não saberem? É que eu estou a ficar preocupado. O que é mais? O que é que podem baciar? Os vidros. Vocês vão ter que saber ligar o quê? É o examinador que vos vai ligar se o vidro começar a embaciar? Não, são vocês. Também vão ter uma aula que vos vão ser explicado isso. Porque pode não acontecer nas vossas aulas práticas. Exatamente o ar. E se estiver a chover muito, não vamos dizer abrimos o vidro, já que não sabemos ligar o ar-condicionado. Claro, é preciso saber ligar a solfagem, é preciso redirecionar o ar para o vidro da frente. Isso é preciso vocês fazerem essas coisinhas. Ou pode ser preciso, muitas vezes, nem nas aulas, nem nos acontece no exame. Ok, certo? Mas depois no vosso dia-a-dia. Ou vão ligar para o vosso instrutor, olha, pai, olha, eu parei aqui no meio da autoestrada porque não, começou a chover e não sei ligar as escovas. Faz algum sentido isso? Isto não é uma brincadeira. E isso, por isso é que uma pessoa está-vos a dizer isto. Ok? Portanto, tenham, obviamente, atenção. Individualizando. Chuva. As condições de chuva. O condutor deve estar ciente que o pavimento fica molhado. Se fica molhado, há uma menor aderência. Certo? O pneu adere menos ao chão. Ou seja, por isso é que, mesmo sendo nós no passeio, podemos cair e escorregar. Ou quando andam lá a limpar as casas de banho no shopping, por exemplo. Ok? Portanto, menor aderência. Portanto, fica molhado e escorregadio. O que reduz a aderência. A visibilidade, regra geral, é afetada. Daí a obrigação da utilização das luzes médias para nos tornar mais visível aos outros. Ok? Atenção ao embaciamento dos vidros. Pode não estar a chover, mas como a estrada está molhada, pode vir aquele spray, fica meio até enebulado, parece que está nevoeiro e é o levantar da chuva, ou seja, o carro a passar levanta aquele vapor da água, por exemplo, ok? A distância de travagem vai aumentar, por isso é importante também, para além da redução da velocidade, aumentar a distância de segurança. Ok? Reparem aqui, que é uma pergunta que sai. A aquaplanagem. Quando existe aquelas poças de água, ok? Muitas vezes, se vocês passarem mais rápido e travarem, portanto, o segredo é não travar também. Se travarem, o carro fica a planar, então é excesso de água no pavimento, provocando derrapagem das rodas. Isso chama-se aquaplanagem. E não acontece apenas quando os pneus estão carecas ou com menos piso. É claro que quanto menor for o piso dos pneus, mais risco temos do carro entrar em aquaplanagem. Mas mesmo pneus novos podem não conseguir, porque a poça de água pode ser grande, pode não conseguir expelir toda a água e o carro entrar em aquaplanagem. Já agora, não se esqueçam que essas poças de água não limpam ou seja, a chuva não limpa o chão, e não se torna a estrada mais rápida, nada disso. Misturada até muitas vezes com os fluidos, combustíveis, óleo dos outros libertado pelos veículos, é mais uma mistura explosiva.
Quando existem essas poças de água, não se esqueçam que elas podem esconder buracos. Portanto, às vezes a gente lembra-se, que fixe, vou passar ali por cima daquela poça de água, até vai limpar, aquilo vai fazer... O problema é se tem lá um buraco escondido pela poça de água. E vocês caem no buraco e lá se vai mais um pneu à vida ou a suspensão, etc. Atenção também, se estiverem a circular pessoas no passeio e tiverem uma poça de água, vocês não se esquecerem que não as podem molhar, não é? É falta de civismo, como é óbvio. Ok? Certo? Portanto, desconforto para o condutor, visibilidade reduzida, distância de travagem maior, menor aderência ao pavimento, risco de aquaplanagem. Isto tem a ver com a condução sob a influência da chuva. Em dias de chuva ou com o pavimento molhado, o condutor deve reduzir a velocidade, circular com velocidade moderada, aumentar a distância de segurança, antecipar a necessidade de uma distância maior para travar, evitar acelerações e travagens bruscas e dar guinadas no volante, como é óbvio. Utilizar o motor como auxiliar na travagem, ou seja, não utilizarmos só o travão para travarmos o carro ou para pararmos o carro. Trabalhar ou saber trabalhar com a caixa de velocidade. Vai-vos ser ensinado. Chama-se travar com o motor. Engrenar uma velocidade de força. Usar as luzes de cruzamento médios, mesmo durante o dia, para ser visto pelos outros. Isto é das partes mais importantes aqui nesta parte. Depois, nevoeiro, neve, gelo e vento. Nevoeiro, redução da visibilidade. Portanto, a condução em nevoeiro apresenta grandes riscos devido à falta de visibilidade. Okay? A aderência também, porque a estrada está na mesma úmida, certo? Ok? Esta visibilidade, como é reduzida, muitas vezes leva o condutor a ver mal a faixa de rodagem. Normalmente, com nevoeiro intenso, devem-se guiar, e esperamos bem que a via tenha, as marcações visíveis. Não é? Nem sempre, infelizmente, existem aquelas marcações. Não é? Portanto, para vocês terem noção do limite direito da via, do limite esquerdo, e tentarem se manter ali, que é para não termos acidentes. Ok? Para lidar com estas condições, o condutor deve, mais uma vez, acender as luzes de cruzamento médios. Também, no caso do nevoeiro ou até de chuva intensa, é previsto na lei, mesmo não havendo nevoeiro, mas a chuva ser mesmo intensa, também podem ligar as luzes no nevoeiro. E neste caso, sendo a luz nevoeiro à frente, é para vermos. Sendo a luz nevoeiro à retaguarda, que é a única obrigatória, é para sermos visível, ou seja, para tornar o veículo mais visível, visto da retaguarda. Circular com a velocidade especialmente reduzida, adequando-se às condições da estrada e mantendo uma distância segura do veículo da frente. Neve ou gelo. Ok? A neve e o gelo tornam-se pavimento extremamente escorregadio, o que diminui significativamente a aderência dos pneus. Afeta diretamente a distância de travagem. Ok? Nessas condições, mais uma vez, por isso que eu disse que comum a todas era a redução da visibilidade, o aumentar da distância de segurança, utilizar o motor como auxiliar na travagem, ok? Depois, ligarem ou não as luzes médias, dependia se simplesmente afeta ou não a parte da visibilidade, ok? Reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança, evitar dar guinadas, direção e travagens brutas, ok? Ou acelerações bruscas. Utilizar o motor como auxiliar de travão. Usar o travão de pé com sensibilidade, nunca travarem a fundo, como é óbvio, ok? Portanto, por isso é que eu disse, evitar fazer travagens e acelerações bruscas. Verificar se há sinalização que recomenda ou exige as tais correntes de neve, caso seja necessário, nas rodas motoras. Em relação ao vento forte, e sai lá uma pergunta interessante sobre o vento forte, já vamos falar. Portanto, o vento, regra geral, o que afeta principalmente é a trajetória do veículo, portanto, implica que muitas vezes a gente tenha que segurar, fazer muito mais força no volante para segurarmos o veículo, sempre tentando perceber de que lado é que vem o vento. Se ele vem da esquerda para a direita, temos que virar o volante para a esquerda. Se ele vem da direita para a esquerda, nós temos que virar o volante para a direita.
ok? Portanto, fazendo aquela força extra. Sendo que se for frontal, vento frontal, vai provocar, ok? Que para nós o contrariarmos, para o carro manter-se a andar, nós vamos ter que acelerar mais. Atenção, não é aumentar a velocidade. Vamos ter que acelerar, fazer mais força. É como nós irmos no passeio e apanharmos vento de frente. Nós temos que fazer mais força, okay, para contrariar a força do vento. E essa aceleração vai provocar um aumento do consumo de combustível, que é a pergunta que sai. Portanto, o vento, principalmente se for frontal, provoca um aumento do consumo de combustível. Ok? Não sei se tenho aqui. Reduzir a velocidade para manter o controle do veículo, manter firme na direção, portanto, o volante mais preso, ok? Estar atento ao risco de oscilação da carga, portanto, se conduzirmos um veículo que vai com uma carga, tentarmos perceber se ela está bem acondicionada e que não possa vir a perturbar e simplesmente até tombarmos o nosso veículo por causa dessa situação, ok? Quanto maior e mais alto estiver a carga, maior é a probabilidade do vento afetar a estabilidade do veículo. Ok? Portanto, deixa-me pôr aqui, veículo, vento frontal, principalmente, implica aumento do consumo de combustível. Ok? Estão a ver o que eu escrevi, não estão? Acho que sim. Certo? Já fugiram. Já vamos embora. Eu já vos liberto. Já vamos acabar. Ok. Para terminar, condução noturna, obviamente, é um tipo de condução que nos traz menor visibilidade, principalmente de tudo o que nos envolve. Portanto, a única fonte de iluminação, regra geral, que temos é as luzes do nosso veículo, certo? Portanto, é aquilo que nós conseguimos ver, maioritariamente para a frente, porque para os lados pouco vemos, não é? Depois há sempre o risco da situação dos outros veículos, que mesmo vindo a cumprir a lei, vindo de médios, não deixamos de momentaneamente termos luzes de outros veículos a incidir para o nosso veículo, a incidir para os nossos olhos, certo? Portanto, há sempre aquela alternância de luz, não é? Às vezes entramos até num túnel e depois, de repente, aquela iluminação toda, não é? Também faz com que a gente, muitas vezes, perca a noção das coisas e depois sair do túnel fica tudo escuro outra vez, por exemplo, ok? Portanto, estas alternâncias de luzes, né? Parecemos que estamos no Natal, embora sejam todas da mesma cor normalmente, obviamente, é um tipo de condução muito mais exigente. Havendo sempre aquela probabilidade de, infelizmente, os outros veículos não cumprirem as regras e virem muitas vezes até com os máximos e de nos provocarem o encandeamento. Perda momentânea da visão quando iluminados por uma luz forte. Não se esqueçam, nessa altura, moderarem a velocidade, encostarem-se o mais possível à direita, certo? Não é responderem, não é ligarem os máximos também, correto? Portanto, é manterem os médios, ok? Manter os médios, são respostas que vocês têm que dar. Manter os médios, encostar-se o mais possível à direita e tentar recuperar logo que possível a visibilidade, ok? Portanto, é, obviamente, um tipo de condução mais, com mais riscos, implica mais riscos, mais cansativa, mais estressante, ok? Por isso é fundamental ver e ser visto. Ou seja, é fundamental vermos os outros e tornarmos visível aos outros. Okay? Os dispositivos de iluminação. Iluminar a via, advertir os outros condutores sobre a presença do nosso veículo, avisar sobre as manobras que terão de ser realizadas antecipadamente, portanto, sinalizarem com muito mais antecipação uma mudança de direção, lá está, com o pisca correspondente, ok? Portanto, tornar-nos sempre, facilitar a identificação do nosso veículo, torná-lo sempre o mais visível, como vocês estão a perceber, é tudo mais ou menos à volta da mesma situação, porque, obviamente... terem cuidados com veículos com menos visíveis, até veículos de tração animal que normalmente nem luzes têm, e que vão
em marcha lenta, ou seja, chegamos rápido junto deles, portanto, tenham atenção a este tipo de veículos e a motociclos, que se durante o dia o motociclo já é difícil de ser visível, o que fará à noite, sendo um veículo de menores dimensões, ok? Pronto. Em relação à parte final, aurora e crepúsculo, tem a ver com outra situação que vos pode acontecer de vocês serem iluminados, ou seja, incidir nos vossos olhos uma luz forte, que é a luz do sol. É claro que vocês têm sempre aquela situação da pala, ou uns óculos bons, não é? Mas nem sempre resolve e mesmo acontece muitas vezes situações bastante perigosas, ok? Com esta situação de vocês apanharem o sol de frente. É claro que isto é normalmente, lá está, na aurora, no crepúsculo, ou seja, no nascer e pôr do sol, porque o sol está mais baixo. Portanto, basicamente, é vocês fazerem o procedimento idêntico àquele que nós temos que fazer quando somos iluminados pelos máximos do outro veículo, ou seja, moderarmos a velocidade, encostarmos o mais possível para a direita, certo? E, obviamente, tentar recuperar logo que seja possível e o mais rapidamente possível a visibilidade, né? Portanto, voltarmos a ter os nossos olhos a ter a eficiência. Ok? Pronto. Está aqui. É essencial que o condutor adote cuidados especiais durante esses períodos, como reduzir a velocidade, manter uma distância de segurança adequada e usar as luzes de cruzamento para ser mais visível. Okay? Já agora, obviamente, neste tipo de situações, nunca iniciem uma ultrapassagem. Portanto, não têm condições de visibilidade para o fazerem e é uma situação que vos sai no exame, né? Perguntas teóricas, ok? Pronto. Está dito o essencial da aula. Portanto, o PDF, como vocês sabem, está até não notei assim nada de anormal no PDF. Portanto, é claro que depois vou dar mais uma vista de olhos. De qualquer maneira, o essencial está. Por isso, vou dizer a segunda palavra-chave, número 23. Portanto, segunda palavra-chave, aula 16. Ok? Portanto, penúltima aula. 16, desculpem, número 23. Ok? Aula 16, palavra-chave, número 23. Ok? Segunda palavra-chave. Ora bem, se vocês não tiverem dúvidas, o que é que me resta? Resta-me agradecer por terem estado aí. Espero que tenham gostado. Desfrutem do resto deste dia especial do que é o 25 de Abril. Portanto, não se esqueçam, façam testes de treino, era algo que eu queria dizer. Eu tenho falado com pessoas que estão um bocadinho perdidas porque simplesmente vão para a avaliação e reprovam e depois têm que estar 2 dias à espera. Não façam testes normais. Não comecem já a fazer testes normais porque vocês não estão preparados ainda para isso. Façam aula a aula, façam testes de treinos da aula que está lá, podem fazer quantos quiserem, ok? E depois sim, sentem-se preparados, metam as palavras-chave e façam o teste de avaliação. Eu estou-vos a ver muito, vocês querem fazer rápido e querem passar na avaliação. E isso é prejudicial, porque não estão a fazer testes. E testes de treino, em que vocês simplesmente acabam por basicamente sair todas as perguntas sobre aquele tema, que depois vai-vos ser igual no exame, é muito mais fácil. Porque vocês testes normais, a base de dados é maior, vai haver perguntas que se calhar vocês vão fazer e nunca vos vão sair. E se quando vão fazer testes temáticos, testes de treino, que são temáticos dentro daquela aula, o normal é vocês acabarem por chegar numa base de dados, onde a base de dados do IMT tem 7.000 perguntas. A nossa tem cerca de 3.500. Para vocês verem essas 3.500, vocês não podem fazer só testes normais. Porque não, vocês nunca vão ver as 3.500. E por isso é que lá diz questões já vistas. Vocês têm acesso a isso. Questões já vistas. Ok? Certo? Portanto, tenham atenção a isso. Tentem ver o máximo de questões que nós temos aí na Drivebox. Porque certeza absoluta que vai ser igual. Nesta semana tive 2 meninas que eram um exame. Perguntei-lhes. Nada. Uma errou uma, outra fez 0. Nada. Tipo, é igual. Não saiu nada de diferente. Tinha já, as 30 perguntas que me saíram já as tinha feito.
Ok, meninos? Pronto. Mais não vos posso fazer. Estudem. Ou, senão depois mais tarde estudassem. Ok? Certo? Muito bem. Pronto. Está feito. Está falado. Se não tiverem nenhuma dúvida, bom fim de semana também para vocês, certo? Não se esqueçam, pessoal, olhem os prazos para término das aulas, para não se atrasarem e para não terem inconvenientes. Cumprimentos a todos. E obrigado por terem estado aí. Pessoal da segunda palavra-chave, número 23. Foi um bónus. Ok? Tchauzinho e obrigado por estarem aí. Está bem?